bonitos e bonitas! Nesse vídeo eu vou resolver com vocês a prova do COTIL, que é o Colégio Técnico da Unicamp em Limeira. Essa prova foi o processo seletivo para o ano de 2018, beleza? Vamos começar a resolução das questões. Questão número 16. Na figura abaixo temos um triângulo ABC isósceles de base AC, sendo que E pertence à reta BC, D é igual à intersecção entre a reta EF e a reta AC, e F é a intersecção entre a reta AB e ED, e com o segmento CE congruente ao segmento CD. Se E é igual a 20 graus, quanto vale θ? Volta a tela aqui comigo e vamos prestar atenção na resolução, porque apesar de estar cheio de informações esse enunciado, muita simbologia matemática, a resolução dele não é difícil. Então, essa era a imagem, então a gente já bate a cara, já bate o olho e vê que tem triângulo e que está falando de ângulos. Então já vale lembrar, poxa, triângulo, ângulo interno, soma dos ângulos internos, 180 graus. Isso já vai te ajudar na resolução. Bom, no enunciado ele fala que esse triângulo ABC, ele é isósceles de base AC. Isso significa que a medida do lado AB é igual à medida do lado BC. E lá no final do enunciado ele também fala que esse segmento CD é congruente a esse segmento CE. Ou seja, esse triângulo pequenininho aqui, CDE, ele também é isósceles, nesse caso de base DE. Em todo triângulo isósceles você tem que lembrar que os ângulos da base são iguais. Logo, se 20 é um dos ângulos da base, consequentemente, o outro ângulo da base, que vai estar aqui, também vai medir quanto? 20 graus. Bom, se a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180 graus, e esses dois ângulos valem 20 mais 20 vai dar 40, significa que falta 140 para completar a soma dos ângulos internos. Então, esse ângulo C, nesse triângulo, mede 140 graus. Bom, se a gente pensar, a gente pode utilizar tanto o teorema do ângulo externo, que esse ângulo, que é externo desse triângulo, nesse vértice, ele é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes. Ou, se você pensar aqui, que é um ângulo raso, que tem que somar 180 graus, se esse pedaço é 40, esse outro pedaço, esse outro ângulo também é 40 graus. E essa informação é importante porque lembra que esse triângulo ele era isósceles de base AC? A gente novamente encontrou a medida de um dos ângulos da base. Consequentemente, o outro ângulo da base também vai ser quanto? 40 graus. Beleza. Aí aqui a gente vai usar os ângulos opostos pelo vértice, porque esse ângulo é oposto por esse vértice a esse ângulo. Então, se esse ângulo é 20, esse ângulo também é 20. E aqui a gente vai conseguir finalizar o exercício, porque nós temos aqui também um triângulo e os três ângulos internos, quando somados, tem que resultar em 180 graus. Se aqui é 40 e aqui é 20, já temos 60 graus. Então, basta você fazer 180 menos 60 graus, a resposta final vai ser 120 graus, o que para nós, nas alternativas, é a alternativa C. Beleza? Vamos para a próxima questão, a questão 17. Se eu acender uma vela a cada 5 minutos, sabendo que cada vela tem uma durabilidade de 30 minutos acesa, podemos concluir que, após 1 hora e 12 minutos de eu ter acendido a primeira vela, quantas ainda permanecem acesas? Volta a tela aqui comigo e vamos ver como que a gente poderia esboçar uma possível resolução para esse exercício. Então, vou pensar no tempo.
Bom, vou começar a contar o tempo. E aí vou acender uma vela a cada 5 minutos. Então aqui, vou acender uma vela, aí depois de 5 minutos vou acender outra vela e assim sucessivamente. Ele disse que uma vela, nesse caso, vai ter a durabilidade de 30 minutos. Então, o que é importante você prestar atenção é que depois que ele acender 6 velas, ou seja, que passar meia hora e ele for acender a próxima vela, a primeira vela vai apagar, ou seja, 5 minutos após acender a 6ª vela, a primeira se apaga. E assim por diante. Quando ele for chegar na 7ª vela, a 2ª vai se apagar. Na 8ª vela, a 3ª vai se apagar. Mas sempre vai acontecer o quê? 6 velas estarão acesas ao mesmo tempo, após meia hora. Então, nesse caso que ele perguntou quantas velas estarão acesas após 1 hora e 12 minutos, o número não se altera, serão 6 velas, o que para nós é a alternativa C, beleza? Vamos para a próxima questão, a questão 18. Qual dos números a seguir não pode ser o número médio de ovos botados por 5 galinhas de uma fazenda? Será que essas galinhas são as galinhas dos ovos de ouro? Bom, não sei, mas vamos calcular aqui o que poderia ser a média dos ovos botados por essas galinhas. Então, olha só, ele disse no enunciado 5 galinhas, então eu não sei qual é a média, né, de início. A média é calculada como? Somando o número de ovos que cada uma das 5 galinhas botou, somou e divide por 5, que é o número total de galinhas. Bom, então, a gente pode dizer também que o número total de ovos botados pelas galinhas vai ser igual a 5 vezes esse valor da média. O 5 que está dividindo pode passar aqui multiplicando. E aí a gente vai utilizar os números das alternativas para ver qual que é a resposta certa. Olha só. Alternativa A, 13,2 a média, B, 14,7, a C, 15,6 e a D, 16,4. Bom, qual desses números vezes 5 vai dar um resultado impossível? Olha, 3 inteiros e 2 décimos vezes 5 vai dar 66 ovos. Ok, 5 galinhas podem botar 6 ovos. 14,7 ou 14 inteiros e 7 décimos vezes 5 vai dar 73 ovos e meio. Opa, calma aí, será que é possível 5 galinhas botarem 73 ovos e meio? Não, não é possível. E é por isso que a alternativa correta nesse exercício é a alternativa B, porque ele pergunta qual é o número impossível para a média. Beleza? A resposta certa, alternativa B. Vamos para a próxima questão, a questão 19. Sabendo que 11.011 dividido por 1.001 é igual a 11, quanto vale 2.002 dividido por 33.033 mais 55.055 dividido por 6.006. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar. Porque nesse exercício tinha que ter muito traquejo. O negócio vai cair do céu? Não, não cai do céu. Não fica sentado esperando que a resposta, uma luz vai se acender e a resposta vai cair do céu. Essa luz só se acende depois que você pratica muito e cria repertório para que essa luz possa se acender, ok? Então, olha só, o enunciado deu a informação 11.011 dividido por 1.001 igual a 11 e a gente vai pensar, a gente vai brincar com esses números que ele pediu para a gente somar. Bom, 2.002 é a mesma coisa que 2 vezes 1.001 e 33.033 é a mesma coisa que 3 vezes 11.011. E eu pensei de propósito nesses números, porque no enunciado ele deu informação em relação a esses números. Eu vou pensar, poxa, será que os 55.055 é esse valor 11.011 vezes algum número? Sim, é o 5 vezes 11.011, é a mesma coisa. 6.006 é igual a 1.001 vezes quanto? Vezes 6. Então, por isso que eu escrevi que essa fração é a mesma coisa que 2/3 vezes essa. E que essa outra fração é a mesma coisa que 5/6 vezes essa fração, que é exatamente a que o enunciado deu. Então, aqui eu vou substituir. O que eu vou fazer? Eu
vou tirar essa fração e substituir por 11, porque o enunciado já deu essa informação. E 5 vezes 11 dá 55, ou seja, o resultado dessa multiplicação, o produto vai ser 55 sextos. Mas e essa outra fração, Amanda? Perceba que ela é exatamente o inverso da fração dada no enunciado. Então, eu posso falar que o resultado dessa fração, o quociente ao qual ela corresponde, é o inverso do 11. Nesse caso, 1 sobre 11, ou 1/11. E aí, a multiplicação entre frações, eu costumo dizer que ela é direta e reta, ou seja, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, que vai dar 2/33. E aí, para a gente terminar o exercício, basta somar as duas frações. Mas atenção, porque elas possuem denominadores diferentes. Então, 33 e 6 possuem como MMC o 66. A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 66 dividido por 33 dá 2, vezes 2, 4. 66 dividido por 6 vai dar 11, vezes 55, 605. Soma aqui, vai dar 609 dividido por 66 e a gente vai simplificar a fração pelo mesmo número, no numerador e no denominador. Nesse caso, o maior número possível, o 3, que vai dar 203/22, o que para nós é a alternativa D. Entendeu? Então vamos para a próxima questão, a questão número 20. Um aluno manchou seu boletim, impossibilitando a visualização da nota de 3 provas de biologia. Porém, ele lembrava que suas 3 primeiras provas juntas totalizavam 15 pontos. As 3 do meio, 20 pontos. E as 3 últimas, 25 pontos. Sendo assim, quanto ele tirou na terceira prova? Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução. Aqui eu fiz um esqueminha e aí você tem total liberdade de criar o seu esquema. E eu vou insistir mais uma vez. Ao ler um enunciado, você tem que projetar no papel que você for resolver, onde você for esboçar a solução do exercício, algum esquema, algum diagrama, algum desenho que faça sentido, que associe as informações do enunciado com a estratégia que você vai utilizar para resolver, encontrar a resposta, ok? Então, essa foi a que eu fiz. Prova 1, prova 2, 3, 4 e 5 e cada prova teve a sua nota. Ali só aparece a nota da primeira prova, que é 2, e da última, que é 10. E aí ele pergunta, qual é a nota da terceira prova? Bom, eu chamei de X a nota da segunda prova, de Y a da terceira e de Z a nota da quarta prova. E nesse caso ele quer saber a nota da terceira prova. No meu caso, eu vou ter que determinar a resposta, o valor de Y. Bom, ele disse assim, a nota das 3 primeiras provas, somando, vai dar 15. Então, 2 mais x mais y, no meu caso, igual a 15. Das 3 do meio, x mais y mais z, deu 20. E das 3 últimas, no meu caso, y mais z mais 10, 25. Você poderia ter chamado de A, B e C, M, N, O, fica a seu critério, ok? E aí a gente vai ter que resolver isso, que seria um sistema de 3 equações com 3 variáveis. Mas não se assuste, porque não é difícil. Olha só, esse 10 está somando, ele vai passar subtraindo. Então, eu posso afirmar que y mais z é igual a 15. E aí eu vou voltar na equação anterior, que aparece y mais z, e substituir por 15. Então, vai ficar aqui x mais 15 dá 20. Nesse caso, x vai dar 5. E aí a gente vai lá para a primeira equação, substituir o x por 5 e vai ficar aqui 2 mais 5 mais y dá 15. Nesse caso, o y tem que ser 8. Faz sentido para você? E com isso a gente encontra a nota da terceira prova. A terceira prova o aluno tirou 8, o que para nós vai ser a alternativa A. Beleza? Vamos para a próxima questão, a questão número 21. Qual a diferença entre a soma dos 50 primeiros pares positivos e a soma dos 50 primeiros ímpares positivos? Volta a tela aqui comigo. Meu Deus, Amanda, eu vou ter que somar
todos os pares e depois todos os 50 primeiros ímpares? Não. Vamos elaborar aqui uma estratégia para você não perder tanto tempo assim na prova, ok? Bom, nesse exercício, quando eu fui resolver de primeira, né, a primeira vez, eu comecei considerando o zero e não sei porque que ele não considerou o zero. Mas se você considerasse o zero e fosse elaborar a estratégia que eu utilizei aqui, não ia dar nenhuma das alternativas. Então eu pensei, poxa, vou desconsiderar o zero. Então a gente vai considerar o primeiro par positivo, o 2, ok? 2, aí depois ele quer somar dos 50 primeiros. Então, quem é o próximo par? O 4, depois o 6 e assim até o número 100. Então, seria a soma de todos esses números e depois esse resultado a gente ia subtrair a soma dos ímpares. 1 mais 3 mais 5 dos 50 primeiros ímpares positivos. Só que, para a gente não perder tempo fazendo todo esse cálculo, eu vou pensar. Eu posso pegar esse 2, em vez de somar com 4, subtrair do 1? E depois o 4, em vez de somar com 6, subtrair do 3? Porque olha só, é como se a gente distribuísse aqui o menos para todos os números ali dentro do parênteses. Ia ficar menos 1, menos 3, menos 5, menos 7 e assim até chegar no menos 99. E olha só por quê isso, por que essa estratégia? Porque todas as subtrações vão ter como resultado o 1. Então vai ser 50 vezes o 1. 50 vezes 1 dá 50, o que para nós é a alternativa B. Beleza? Vamos para o próximo exercício, o exercício 22. Sabendo que em um triângulo retângulo, a hipotenusa medindo 10, a tangente de um de seus ângulos agudos mede 2, quanto vale o seno desse mesmo ângulo? Volta a tela aqui comigo e vamos pensar. Ele disse um triângulo retângulo de hipotenusa 10. Então, a hipotenusa é sempre o maior dos três lados no triângulo retângulo. É aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, no meu desenho, a hipotenusa está aqui. Ele não deu a medida dos catetos, então eu chamei de A e B. Você poderia ter chamado de X e Y, não muda o resultado. E ele ainda disse que a tangente de um dos ângulos agudos, então esse ou esse, tanto faz, mede 2. Tá? Eu considerei aqui esse ângulo agudo, chamei de alfa, então eu escrevi tangente de alfa igual a 2. Bom, qual o que a tangente faz? Ela compara, ela é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo considerado. Quem está oposto ao ângulo alfa aqui é o cateto beta e adjacente o cateto A. Então, nesse caso, tangente de alfa, que é 2, o enunciado deu, vai ser igual a B dividido por A. Multiplicando em cruz, o cateto B vai ser igual ao dobro do A. Então, aqui a gente tem uma informação importante. Porque, tendo o valor de um cateto em função do outro, a gente consegue utilizar o teorema de Pitágoras para continuar a resolução do exercício. Então, aqui eu usei o teorema de Pitágoras, que é a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, substituindo um cateto por A, o outro por B e a hipotenusa por 10, vai dar A ao quadrado mais o B, o cateto B, a gente acabou de calcular e viu que ele é o dobro do cateto A. 2A elevado ao quadrado vai ser 4A ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que é 100. Termos semelhantes a gente soma. A quadrado mais 4A quadrado vai dar 5A quadrado igual a 100. O 5 que está multiplicando passa, dividindo. 100 dividido por 5 dá 20. A quadrado é igual a 20, então A vai ser igual a raiz quadrada de 20. Mas não é isso que o enunciado quer. Ele não quer a medida do cateto A, ele pergunta assim: quanto vale o seno desse mesmo ângulo? Nesse caso, o ângulo que eu chamei de alfa. Então, o seno de alfa vai ser o quê? O seno, ele é a razão entre quais lados do triângulo retângulo? Entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, o cateto oposto a esse ângulo é o B, dividido pela hipotenusa, que é 10. Então, B é 2 vezes A, é o dobro de A. Se o A é raiz de 20, aqui é 2 raiz de 20. 2 raiz de 20 dividido por 10. Simplifico o 2 e o 10 por 2, vai ficar raiz de 20 sobre 5.
Só que, se você olhar lá nas alternativas, não aparece essa alternativa, raiz de 20 sobre 5. Então, é necessário racionalizar essa raiz quadrada, esse raiz quadrada de 20, que é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Então, o seno de alfa vai dar 2 raiz de 5 dividido por 5, o que para nós é a alternativa B, beleza? Vamos para o próximo exercício, o exercício 23. Caraca, esse exercício era o exercício com os maiores números dessa prova, presta atenção. A construção de Itaipu consumiu 12,7 milhões de metros cúbicos de concreto, volume suficiente para construir 210 estádios de futebol como o Maracanã, no Rio de Janeiro. Supondo que o concreto utilizado possua uma densidade média de 2.500 kg por metro cúbico, a quantidade aproximada de concreto no estádio do Maracanã é de... Então, volta a tela aqui comigo e vamos pensar. Ele falou que a densidade do concreto é de 2.500 quilogramas para cada 1 metro cúbico. Então, eu vou transformar aqui essa densidade nessa relação. A cada 1 metro cúbico seria utilizados 2.500 quilogramas. Mas como até aparece a alternativa em toneladas e os números são muito grandes, eu vou transformar esse 2.500 quilos em toneladas. De quilo para tonelada, a gente faz o quê? A gente divide por 1.000. Então, eu vou dividir por 1, 2, 3, vai dar o quê? 2,5 toneladas, 2 toneladas e meia. Bom, isso para 1 metro cúbico, mas lá na construção de Itaipu, utilizou 12.700.000 metros cúbicos de concreto. Isso vai dar quantas toneladas? Então, multiplicando aqui em cruz, porque as grandezas são diretamente proporcionais, vai dar 31.750.000 toneladas. Ah, beleza. Aí a gente vai para a próxima parte do exercício. Só que antes de ir para a próxima parte, eu quero só dar uma dica, porque tem aluno que tem muita dificuldade com números decimais. Ai, Amanda, eu não consigo multiplicar por 2,5 pelo número decimal. Então tá. Se você não consegue multiplicar, tenta somar. Isso daqui significa 2 vezes inteiras mais metade. Então, 2 vezes inteiras, o 12.700.000 vai ser 12.700.000 mais 12.700.000 mais metade desse valor. Então, quanto que é metade de 750? 350. E do 12 é 6, então 6.350.000. Aí é só somar, o resultado que você encontra aqui é 2 vezes e meia esse valor. Gostou? Vamos continuar. Ele diz assim, que essa quantidade, 31.750.000 toneladas, era suficiente para construir 210 estádios do Maracanã. Mas e se fosse apenas um? Quantos estádios seria possível? Então, de novo, para mais estádios mais concretos, grandezas diretamente proporcionais, por isso que a gente multiplica em cruz. Vai ficar aqui y vezes 210 é igual a 31.750.000. Esse 210 que estaria multiplicando o y, passo dividindo. E vai dar aqui uma divisão aproximada de 1,5 vezes 10 à quinta toneladas, o que para nós era a alternativa D, beleza? Vamos para o próximo exercício, o exercício 24. O valor simplificado da expressão raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de 4.096 mais raiz quadrada de 10 vezes 3 à quarta mais 3 ao quadrado, tudo isso dividido por 2 volta a tela aqui comigo, vamos começar aqui por essa raiz quadrada. 4.096 tem raiz quadrada exata, a raiz quadrada exata dele é 64. 64 tem raiz cúbica exata, que é 4, porque 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, aqui, raiz quadrada de 4, 2. 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81. Mais 3 ao quadrado, que é 9,
Dá 90. 90 vezes 10, 900. 900 também possui raiz quadrada exata, que é 30. E aí você só soma 30 mais 2, 32, dividido por 2, 16, o que para nós era a alternativa B. Vamos para a próxima questão, a questão número 25. Uma estrela regular de 6 pontas, formada por 2 triângulos equiláteros sobrepostos, está inscrita em uma circunferência de raio 3 centímetros, como representado na figura a seguir. Então, olha só a figura, tem aí uma circunferência e dentro dela uma estrela, que a gente já pode ir imaginando que ela é a composição de 2 triângulos, ou de um triângulo maior com outros 3 menores. A área da estrela destacada na figura acima é... Volta a tela aqui comigo e vamos usar bastante a imaginação, mais do que o próprio autor dessa questão. A questão é muito boa, por sinal. Olha só, ele quer saber a área da estrela. Tem várias maneiras da gente resolver essa questão. Eu vou mostrar que eu escolhi. Eu vou pensar na área de um triângulo grande, mais 3 vezes a área de um triângulo pequeno. Olha só na figura isso que eu estou falando. Esse é o triângulo grande e esses 3, os triângulos pequenos, ok? Volta a tela aqui comigo. Eu vou primeiro calcular o lado do triângulo grande para poder determinar a área do triângulo grande. E vou utilizar para isso a lei dos senos. Então tem que lembrar que um lado está para o seno do ângulo oposto, assim como 2 vezes o raio da circunferência ao qual esse triângulo está inscrito. Então, nesse caso, o lado do triângulo grande, dividido pelo seno de 60, porque se o triângulo é equilátero, os 3 ângulos internos medem 60 graus. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a 2 vezes 3 vezes o raio, que o enunciado deu, que mede 3. Esse valor aqui, raiz de 3 sobre 2, que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, o lado do triângulo grande, vou simplificar esse 2 com esse 2, vai ser 3 raiz de 3 centímetros. E aí a gente vai lá para a área desse triângulo grande, que é um triângulo equilátero. Então, a fórmula do triângulo equilátero, qual que é da área? É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, no lugar do L ao quadrado, eu vou substituir raiz de 3 raiz de 3 e vou elevar ao quadrado. Então, 3 raiz de 3 ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado 9, raiz de 3 ao quadrado 3 vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4. 9 vezes 3 vai dar 27, 27 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Isso é a área do triângulo grande. Tá faltando a área dos 3 triângulos menores, que estão aí ao redor desse maior. Então, a gente vai ter que calcular o lado desse triângulo pequeno. Olha só na figura, percebe que esse lado do triângulo menor, ele é 1/3 do lado do triângulo maior? Então, eu vou pegar o lado do triângulo maior, 3 raiz de 3 e dividir por 3. Simplificando, vai dar o quê? Raiz de 3 centímetros. E aí, de novo, vou utilizar a área do triângulo equilátero, porque são 3 triângulos equiláteros também. Então, vai ficar raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. A área de um triângulo pequeno vai ser 3 raiz de 3 dividido por 4 centímetros ao quadrado. Então, a área da estrela vai ser a área do triângulo grande, que a gente já calculou, mais 3 vezes a área do triângulo pequeno. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. E perceba que aqui são termos semelhantes, porque 27 raiz de 3 pode somar com 9 raiz de 3, termos semelhantes. E as frações têm denominador comum, então não precisa calcular o MMC. Vai dar que a área da estrela é 36 raiz de 3 dividido por 4. Simplificando 36 por 4 vai dar 9, 9 raiz de 3 centímetros ao quadrado, que é para nós a alternativa A. Entendeu? Então vamos para o próximo exercício, o exercício 26.
Haverá um torneio interclasses na escola, sendo que cada sala será responsável por criar um grito de guerra e pintar uma bandeira listrada com a figura abaixo. Se foram distribuídos conjuntos idênticos de lápis para cada sala, sendo cada conjunto construído de 6 cores distintas de lápis e sabendo que listras adjacentes não podem ser pintadas com a mesma cor, podemos afirmar que é possível criar? Volta aqui comigo a tela. Bom, e se fosse na bandeira do Brasil, como será que ficaria? Não sei, depois a gente pode calcular, mas presta atenção na resolução desse exercício. A bandeira tem 4 faixas e foram distribuídos 6 cores distintas de lápis para os alunos colorir e criar a sua bandeira. Então, eles pedem no enunciado uma condição, que a bandeira seja pintada com listras de forma que uma listra tenha cor diferente da que está ao seu lado. Nesse caso, a gente tem quantas opções de cores para a primeira lista? 6. O aluno pode usar qualquer uma das 6 cores. E depois na listra ao lado, qualquer cor também, exceto a que ele usou anteriormente. Então, das 6 que ele tinha antes, ele só não pode usar uma, que foi a que ele pintou. Restam 5 opções. E na próxima lista, a gente vai descartar 2 cores? Não, porque se ele quiser, ele pode repetir a cor da primeira. Então, ele só não pode a anterior. Então, de 6, só não pode uma que é anterior, vão restar 5 opções. E a mesma ideia para a última lista. Não tem que descontar as 3 anteriores. Ele só não pode ter as listras adjacentes de mesma cor. Então, nessa daqui tem que ser exclusivamente diferente da anterior. Vai dar 5 opções. E aí, multiplicando, porque tem que ter a primeira cor e a segunda e a terceira e a quarta. Princípio da multiplicação, princípio multiplicativo, vai dar 750 opções de bandeiras de cores diferentes. Beleza? Para nós era a alternativa C. Vamos para o próximo exercício, o exercício 27. Todos nós sabemos sobre a importância da água para a manutenção da vida de todas as espécies do planeta. Esse recurso natural cobre cerca de 70% da superfície terrestre. Entretanto, cerca de 3% desse volume é de água doce. Além disso, temos que a forma de distribuição da água no planeta Terra é dada da seguinte forma: 97% de água disponível no mundo está nos oceanos, ou seja, é água salgada, e 3% da água doce está distribuída da seguinte forma: 29,7% nos aquíferos, 68,9% em calotas polares, 0,5% em rios e lagos e 0,9 ou 0,9 de porcentagem em outros reservatórios, nuvens, vapor d'água e etc. Se considerássemos o total de água doce, atenção, água doce do planeta 100 litros, teríamos que a água disponível nos lagos e rios seriam apenas de... Volta a tela aqui comigo e vamos prestar atenção na resolução desse exercício. Até que enfim apareceu porcentagem, porque até então não tinha nenhum exercício antes com porcentagem. No enunciado, se você ler, prestar atenção, ele fala que 0,5% da água doce está em rios e lagos. E ele fala no enunciado, e se só existisse 100 litros de água doce? Então, nesse caso, basta calcular 0,5% de 100 litros. Então, 0,5% eu posso trocar por 0,5 sobre 100, e o D por vezes dos 100 litros. Simplifica o 100 com 100, significa que teria só 0,5 litro de água doce em rio. Só que não tem essa alternativa na resposta, então a gente vai ter que transformar 0,5 litro em ml. 0,5 litro é a mesma coisa que 500 ml para matar a sede. Beleza? O que para nós é a alternativa C. Exercício número 28. Um reservatório de água tem a capacidade de armazenar
1.000 metros cúbicos de água e, em determinada época do ano, tinha armazenada sua capacidade total. Nesse momento, um caminhão-pipa foi reabastecido nesse reservatório, que apresentava uma vazão de 16 litros por segundo para o reabastecimento. Sabendo que esse caminhão-pipa comporta 20.000 litros de água, o tempo necessário para que seja reabastecido por completo é de... Volta a tela aqui comigo, olha só, qual é a vazão que ele falou no enunciado? 16 litros por segundo, ou seja, a cada 1 segundo sai dali de dentro 16 litros. Mas e se, olha só, o caminhão-pipa comporta 20.000 litros e se fosse necessário, né, esses 20.000 litros, quanto tempo ia demorar? Razões, essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais, você tem que analisar. O volume maior demora mais ou menos tempo? Demora mais tempo. Então, a relação entre as grandezas é diretamente proporcional e por isso você pode multiplicar em cruz. Caso a relação fosse inversamente proporcional, a multiplicação seria direta e reta e não em cruz, beleza? Então, olha só, multiplicando em cruz vai ficar 16 vezes x igual a 1 vezes 20.000. O 16 que é multiplicar o x passa dividindo, 20.000 dividido por 16 dá 1.250 segundos. Mas se você olhar lá nas alternativas, não aparece esse número. Então, a gente tem que transformar esse 1.250 segundos em minutos, ou minutos e segundos. Bom, então, para transformar 1.250 segundos em minutos, a gente tem que dividir por 60, porque cada 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, eu vou pegar aqui 125, dá 2 vezes 60, 120, para 125, 5, desce o 0, 50, dá para dividir por 60? Não dá, ou seja, 0 vezes, é a mesma coisa que 20 minutos e restam 50 segundos. Então, se você for lá nas alternativas, essa vai ser a alternativa B, 20 minutos e 50 segundos. Questão número 29. O gráfico a seguir relaciona as fontes de energia em porcentagem de cada ano avaliado. Com base no gráfico, podemos afirmar que... Então, olha só, aqui a gente vai continuar no gráfico. Olha só, a alternativa A, ele diz assim: o consumo de carvão teve uma redução de mais de 50% do que era no início? Bom, se a gente pensar, o que é 50% de 10,1? É 5,05. Olha só no carvão. Se a gente subtrair 5,05 de 10,1, o resultado que tem aí, 3,5, é menor. Ou seja, o carvão teve uma redução de mais de 5%? Sim, reduziu mais que 50%. Mas só para conferir as outras alternativas. Todas as fontes sofreram um aumento de consumo entre os anos de 1973 e 2006? Não. O petróleo e o carvão, elas diminuíram, elas não aumentaram. É uma alternativa falsa. O consumo de petróleo teve um aumento de 3,8%? Não. O consumo do petróleo diminuiu. E o consumo de eletricidade dobrou entre os anos analisados no gráfico? Então, olha só, era 11,4, 11 inteiros e 4 décimos. Dobrar, se a gente for dobrar, vai multiplicar por 2. Teria que chegar em 22,8 e não é o resultado que aparece no gráfico. Então, nesse exercício, a resposta correta era a resposta A, alternativa A. Vamos para a próxima e última questão, a questão número 30. A quantidade de soluções distintas da equação x² mais 8x³ mais 15x² igual a 0 em inteiros positivos, esse símbolo significa inteiros positivos, é ou são. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar. Será que uma equação tem mais de uma resposta? Sim, pessoal. Ou pode acontecer de uma equação ter mais de uma resposta? Sim, pode acontecer, dependendo da equação e do conjunto universo, beleza? Então, nesse caso, para a gente começar a pensar na resolução da equação,
eu vou pensar, poxa, eu não sei resolver uma equação de x à quarta. Será que a gente consegue transformar ela em uma outra equação equivalente? Sim. Eu coloco x ao quadrado em evidência, porque é um fator comum nesses termos. X ao quadrado em evidência, eu vou pensar, ó, x à quarta dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x, então mais 8x. E 15x quadrado dividido por x quadrado vai dar 15. Ou seja, tudo isso tem que ser igual a zero. E quando que um produto, que aqui eu fatorei, transformei em produto, quando que um produto é igual a zero? Quando um dos fatores for zero. Por isso que eu escrevo aqui x ao quadrado igual a zero, ou esse outro fator que é x ao quadrado mais 8x mais 15 igual a zero. E aí eu te pergunto, quando que um número elevado ao quadrado dá zero? Quando esse número for o zero. E aqui é uma equação do segundo grau na sua forma completa. Então eu olho para os coeficientes, o coeficiente A é 1, o B é 8, o C é 15, vou calcular o delta e a fórmula de Bhaskara. O delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, 64 menos 60 que dá 4. E a fórmula de Bhaskara é o oposto do b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Vai ficar menos 8 mais ou menos 2 dividido por 2. Menos 8 mais 2 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Menos 8 com menos 2 dá menos 10, dividido por 2 dá menos 5. Ou seja, as soluções, os números que tornam essa equação igual a zero, são os números menos 5, menos 3 e 0. Mas qual ou quais deles pertencem ao inteiro, ao conjunto dos números inteiros positivos? Esse não pertence e esse também não. O único que vai pertencer é o zero. Por isso que a alternativa correta nesse exercício era a alternativa B. Você gostou da resolução dessa prova? Se sim, escreva aqui nos comentários, deixe o seu like. E se você quer saber mais informações, receber mais informações minhas, mais novidades, entra no meu site www.amandaverardo.com.br, cadastre o seu e-mail e deixe o seu WhatsApp, porque você vai receber novidades antes do restante do pessoal da internet. E se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva aqui, youtube.com/amandaverardo, ativa o sininho. Se você não me segue lá no Instagram, você também pode me seguir, que eu sempre estou postando novidade, vai ficar lá, instagram.com/amandaverardo, e no Facebook eu tenho também a fanpage /prof. Amanda Verardo. É isso, pessoal. Muito obrigada pela sua atenção, eu espero ter te ajudado e boa prova quando ela chegar. Tchau!